Graça e paz a todos, irmãos. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz de Cristo. Algumas pessoas me disseram que a mensagem de domingo passado não foi vista na sua íntegra, então eu estou aqui regravando esta mensagem para todos os irmãos. O texto que nós vamos usar é Isaías 33, de 14 ao 16. Então você pode aí acompanhar na sua Bíblia e ouvir a palavra de Deus. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades. E mesmo nesses momentos em que nós não sabemos quem ouvir, nós pedimos a tua sabedoria e a tua graça para que possamos ouvir a tua palavra. Que ela nos guie sempre, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar neste dia sobre o medo da terra e a força dos que temem ao Senhor. É um contraste que o texto expõe, porque os pecadores se assombram e aqueles que são de Deus temem ao Senhor. Então, eu quero falar sobre o medo evidenciado. Você sente medo? Eu também. Os medos têm muitas faces. Medo da morte, medo de ficar sozinho, medo de sair na rua, medo de ficar muito tempo em casa, medo de perder a minha renda, medo de perder nossa família, medo de perder o chão. Eu poderia citar diversos medos além destes, mas o que eu quero expor é que este texto de Isaías, naquele contexto, ele nos dá algumas dicas de como nós devemos viver. E aqueles que estão com medo, nesta hora, podem buscar a Deus e podem se refugiar no Senhor. Você deve ter ouvido muitas coisas na televisão e na internet, e não quero parecer insensível, mas há basicamente três grupos distintos sobre as teorias do que estamos vivendo. Sem entrar em política, eu quero descrever alguns passos que estão acontecendo em nossa sociedade no século XXI. Uma análise preliminar nos revela o que se segue. Primeiro, há o grupo daqueles que negam o que estamos vivendo. Dizem eles, tudo é uma conspiração. Por isso, eles negam tudo e dizem e colocam a culpa em forças do mal. São os comunistas, são os outros, e essas pessoas, elas querem, elas não querem parar tudo, e aí você começa a procurar culpados. E aí você começa a criar um campo de diversidade daquilo que você é para os outros. Os outros estão errados. A televisão, todos os meios de comunicação estão falando besteira, e esse grupo, ele tem o seu próprio nicho, ele cria essa expectativa que você está lutando contra o mal. Há um outro grupo daqueles que veem nos noticiários as notícias dos mortos, e aí eles perguntam assim:
Será que os jornais estão mentindo? E esse grupo é o grupo que acredita na televisão, acredita nos jornais, não acredita em tudo, mas ele fica questionando. Como é que nós vamos enfrentar um inimigo tão sutil que é o Covid-19, ou coronavírus, como ele é chamado? E aí eles ficam se perguntando assim: o que que eu faço? Há um terceiro grupo, e eu chamo este grupo de um grupo assim meio isento, né? Muitos nessa hora estão ainda sem ter uma opinião verdadeira e os acontecimentos não formaram nele ou nela uma opinião clara do que está acontecendo. Então, eles se mantêm assim: ah, não quero ver, eu não quero discutir esse assunto. Não, não, não estou nem aí. Se parar, tudo bem, se não parar, tudo bem. É um grupo também expressivo. Agora, eu quero até acrescentar aqui, queridos, existe o grupo daqueles que sofrem. Eu e você talvez estejamos no conforto de nossas casas, mas tem muitas pessoas que não têm o que comer, não tem nem máscara para pôr no rosto para sair na rua. E nós estamos hoje num dilema. O que que é melhor, cuidar da vida ou cuidar da economia? Desculpem, mas a vida tem prioridade sobre qualquer dinheiro. A TV hoje estava mostrando que muitas pessoas não acreditam que a sua liberdade está cerceada. Então eu não aguento ficar em casa, eu vou para a rua. E estão tentando resistir a isso, não obedecendo às autoridades. Meus queridos, tudo isso gera medo. Por isso passo a descrever o contexto de Isaías e identificar o medo naqueles dias e tratá-lo como ele deve ser tratado. Vamos olhar o contexto de Isaías nos dias dos reis de Israel. São 4 reis: reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses reis, Uzias e Ezequias, foram bons reis. Jotão e Acás foram maus reis. Por quê? Porque eles não buscavam a Deus. Eles eram pessoas que estavam mais interessadas nos seus próprios lucros do que nas pessoas. E uma característica de um rei de Israel é que ele, embora estivesse diretamente reportando a Deus, como fez Davi, ele era um rei bom, mas em um determinado momento ele foi mau. E Deus o puniu por isso. E nós precisamos entender esse contexto da teocracia de Israel e não transportar para hoje. Hoje não é teocracia. Hoje nós vivemos na democracia. Os poderes, as instituições, elas são órgãos de Deus na sociedade, mas ai deles se eles não fizerem aquilo que Deus mandou, aquilo que é justo para o povo. Mas voltando aqui a Isaías, Isaías tinha visto que um bom rei como Uzias tinha morrido de lepra. E ele foi chamado para pregar palavras duras que não converteriam Israel. Me permita só descrever isso, porque como que pode um homem de Deus como Uzias, um rei, morrer de lepra? Todos nós estamos sujeitos às tribulações e às dificuldades. Todos. Não há exceção. Eu conheço homens de Deus que têm sofrido uma série de coisas, enfermidades, doenças, e muito daquilo que se prega, às vezes, é muito papo furado. Gente que está falando asneira, porque Jesus disse: no mundo tereis tribulações, passais por tribulações. Nós estamos passando por tribulação. E isso não isenta a casa daquele que é cristão e a casa daquele que não é cristão. Mas Uzias sofreu isso.
Isaías foi chamado nesse contexto, e a gente conhece isso no capítulo 6, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, é o chamado dele, sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, mesmo com a morte do rei, esse rei que foi um homem bom e justo, Deus está no trono. E isso serve para todos nós. Sabemos que Deus não nos abandona. Deus nunca abandonou a Cristo. Eu já vi teólogos dizendo que Deus abandonou Jesus na cruz porque ele citou o Salmo 22. Leia o Salmo 22 e você vai ver que Deus jamais abençoa o justo, quanto mais o seu filho. É verdade que Deus descarregou sobre ele a sua ira por amor de nós, mas ele não abandonou o seu filho. E ele não abandona você. Deus não está distante de nós. A mão dele não está encolhida, diz Isaías. Ele não possa salvar. Jeremias se atreve a dizer assim que ele é Deus de perto e também de longe. Então, queridos, Isaías foi chamado nesse contexto e o capítulo 6, verso 9 diz assim, 9 e 10. Então disse ele, ele se apresenta, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus responde: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Naquele contexto de Isaías, Deus estava mandando os seus profetas para ninguém dizer que ninguém falou nada. Profeta é isso, é alguém que fala e que não recebe aplausos da maioria das pessoas. A maioria das pessoas desprezam a palavra do profeta, que foi o caso de Isaías. Ele falou e muita gente não ouviu. Ele mostrou, muita gente não ouviu. Depois, lá para frente, a gente vê Babilônia invadindo Israel e tudo aquilo que o próprio Isaías e outros profetas mais pregaram, e eles não estavam tampados os olhos dele. Aí o verso 10 diz assim: torne insensível o coração desse povo. Porque eu não sei se você já parou para pensar, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de tornar insensível ou tornar sensível. E Deus, conhecendo todas as coisas, ele não faz o mal, mas ele mandou pregar e ele falou assim: você vai tornar insensível o coração desse povo. Porque eles vão olhar para você e vão dar risada, vão gozar como um profeta. Queridos, quando nós olhamos isso, Deus mandou Isaías dizer essas palavras contra Israel, contra Judá, contra os pecados dos juízes. Isaías 1:26 diz assim: restituir-te-ei no futuro os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Em outras palavras, nós podemos ver que Deus estava dizendo que os juízes eram corruptos. É bem o que nós vemos, não somente no Brasil, mas em todos os lugares. Procure ouvir e ler nos jornais algumas denúncias de juízes que foram comprados, tribunais que foram comprados, pessoas que se venderam para fazer determinadas coisas e não outras. Até aqui no Brasil, a gente vê isso aos borbulhões. Mas Isaías não estava pregando só contra os juízes e os magistrados. Ele estava pregando também contra os pecados da nação de Israel. Isaías 1:18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O que Isaías está dizendo é que os pecados de Israel eram pecados tão sujos como o sangue, tão fortes
e derramavam sangue. E aqui ele está descrevendo os pecados da nação de Israel. Isaías 5,18, ele ainda continua falando sobre os ais. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Ele estava dizendo é que muitas pessoas estavam atraindo para si cada vez mais iniquidades. Queridos, me permitam aí uma palavra. Nós precisamos entender que cristianismo tem a ver com deixar o pecado. Cristianismo tem a ver com fazer a vontade de Deus na terra. E nesse sentido, queridos, eu quero destacar para vocês o que nós temos visto hoje dentro do povo de Deus é algo inominável. Pessoas desejando a morte de outras. Pessoas descarregando toda a sua ira sobre os outros, evocando até mesmo a ditadura, evocando coisas que são inomináveis. Ai daqueles que puxam para si a iniquidade, nós devemos de pesar o que nós estamos fazendo. E a igreja precisa fazer isso. Deus havia falado que se Israel se desviasse dos seus caminhos, Deus deixaria Israel à sua própria sorte. Por quê? Porque Israel, como nos diz Jeremias 2,13, diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Você pode imaginar pessoas trocando água potável por barro, por lodo para beber? É mais ou menos isso. Quando nós deixamos de seguir o caminho de Deus para ouvir e seguir o conselho dos ímpios. O pecado nos afasta de Deus. A psicologia e os mestres da psicologia não gostam da palavra pecado, da palavra transgressão. Para Freud, a culpa é sempre do outro. E eu creio que isso criou um problema dentro das pessoas. Porque quando você transfere a sua própria culpa para os outros, é claro que existem falsas culpas, tá? Mas quando você transfere a sua culpa para o seu pai, para a sua mãe, para a sociedade, para os outros, você não assume os próprios erros e as suas próprias, os seus próprios erros e os seus próprios pecados. Deus, diferente de tudo isso, nos mostra que quando deixamos o Senhor, a culpa é nossa. Paul nos mostra que a culpa gera medo e ela precisa ser tratada dentro de nós. Mas a pergunta é como tratar essa culpa? Então eu quero me ater agora a Isaías 33. O que estava acontecendo? Alguns dizem que do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías está pregando ainda no contexto de Acás, Jotão e Acás. São esses dois reis maus, reis que consultavam outras pessoas. No capítulo 28, Deus até questiona, diz assim: eu sou Deus e vocês estão consultando os mortos? Estão consultando outras pessoas? Então, queridos, alguns comentários interpretam que Isaías estava falando sobre alguns tipos de pessoas que viviam na sua época. Isaías 30 até o 31, se você ler, fala sobre os ais daqueles que confiam no Egito, porque Israel tinha feito uma aliança com o Egito. Isaías 28:15 nos diz isso. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Eram pessoas que acreditavam nas coisas do mundo.
e acreditavam que aquilo poderia protegê-los. Ah, não, eu estou protegido aqui porque a minha casa tem alguma coisa. Não, não, eu fiz aliança com o Egito e por isso a minha casa está protegida. Deus está dizendo, não está, não. Cuidado. Ai de vocês que fizeram aliança com o Egito. E muitos acreditavam que agora eles estavam seguros. Você acredita que você está seguro? Então vem a advertência de Isaías no capítulo 30, verso 1, dizendo: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Então veja bem o perigo de nós andarmos sem Deus nos guiar, andarmos sem obedecer às coisas de Deus, andarmos por guias que não são de Deus. Até mesmo profetas são falsos profetas. Você pode estar seguindo alguém que está lhe dizendo determinadas coisas que é um falso profeta. Por isso que agora nós não precisamos mais de intermediários. Você pode consultar o Senhor e Deus vai lhe mostrar o caminho certo. Isaías 30, verso 7, diz assim: Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei Gabarola, que nada faz. E essa palavra significa algo que não pode lhe ajudar. E queridos, eu quero dizer para vocês que muitas pessoas hoje estão acreditando em tudo. E isso gera aquele medo, porque as coisas não saem com a segurança que a gente gostaria. Muitos que confiavam neste mundo, confiavam em suas riquezas, agora estão abalados e com medo, à semelhança de Israel nos dias de Isaías. Isaías 32 a 35, que é onde está o capítulo 33, nós vemos a vinda de um rei de justiça que só pode ser Jesus. Isaías 32, 1 diz assim: Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Eu sei que ah, alguns teólogos interpretam isso só no milênio, eu não. Para mim, o Jesus já reina nos corações daqueles que o temem. Ele não reina ainda sobre esse mundo porque ele virá a segunda vez, eu não sei quando, mas o que eu quero dizer é que nesse reinado os príncipes exercerão ajuda aos necessitados. E nessas profecias, até o capítulo 35, nos mostram três coisas que os que creem em Jesus terão em abundância: paz, justiça e salvação. Paz no coração, justiça no coração e salvação, a esperança e o amor que ela traz. Deus diz que ia abalar as mulheres, os homens que confiavam em suas coisas, e isso aconteceria para todos. E o capítulo 33, verso 1, agora me aproximando do texto, diz: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Deus está prometendo dizer o seguinte: olha, a sua hora vai chegar. Não pense você que todos os atos e as nossas atitudes não têm consequências. Na Bíblia sempre tem um agora e um depois. Agora você pode estar tranquilo, mas o depois virá. E virá sobre a maneira como você pensa e como você age. Por isso, queridos, que Deus estava falando através de Isaías, porque muitos daqueles que temiam a Deus estavam com medo e frágeis naqueles dias. Por que Deus permite dor e a tristeza? Eu não tenho todas as respostas, mas eu respondo com outra pergunta. Por que Jesus sofreu tanto por nós? Por que ele morreu
Ao procurar uma resposta em Isaías 33, de 5 a 6, ele nos diz assim, ó, quero ler para você. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Olha que interessante, que aqui nós já temos o nosso tema, né? O medo das pessoas e o temor daqueles que amam a Deus, que andam com Deus. O temor do Senhor será o teu tesouro. Queridos, hoje muitas pessoas estão com medo porque elas não temem a Deus. Ou talvez estejam pensando: opa, o que será que tem depois da morte? Será que eu consigo me livrar da morte? Será que eu vou conseguir passar desse momento? E quantas pessoas estão assim? Ao procurar uma resposta, nós não temos todas as respostas, mas nós podemos crer que Isaías 33, de 7 a 13, que antecedem o nosso texto, é uma forma de advertência e lamentação. Ele diz assim: eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem, a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, e agora serei exaltado. Meus queridos, todo sofrimento ele tem uma razão de ser. Deus, às vezes, ele precisa permitir determinadas coisas para que nós possamos olhar para o céu, parar de olhar para a terra, parar de olhar para o chão, parar de olhar para o próprio umbigo, olhar para os outros, olhar para além das nossas fronteiras. É tão triste ver como pessoas que estão fugindo de guerras, refugiados, peregrinos, são rejeitados na porta de muitos países. Vocês acham que o Deus lá do céu não está olhando para a dor dessas pessoas que são pobres e que estão sofrendo? Você acha, por exemplo, que o nosso Deus lá do céu não está olhando para aquele monte de pessoas que estão nas nossas ruas no Brasil sem emprego, em que muitos prometem um monte de coisa, mas só para quem tem. Para quem não tem, continua não tendo nada. Mas agora Deus está revertendo isso. Os mendigos estão sendo contemplados também pelo governo para ajuda, porque o Deus lá do céu está vendo a injustiça social do nosso país. E a mesma coisa lá de Isaías, pessoas com medo, tremendo de medo. Vamos agora entrar no nosso texto, Isaías 33. Você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. E esses três versos, 14, 15 e 16, são divididos em três temas. Os dois últimos temas, eles são a resposta do Senhor para o medo. O medo da terra diante deles, e eles perguntam duas coisas, nós vamos ver. Segundo, o verso 15, a resposta de Deus, do Senhor. E o verso 16, nós temos a constatação de quem são os que temem ao Senhor. Então, olhemos isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Lembre-se que o meu tema é o medo da terra e a força dos que temem ao Senhor.
Primeiro, o medo da terra vem para dois tipos de pessoas. O verso de número 14 nos mostram pecadores ímpios. Para Isaías, e o contexto deve elucidar o texto, eram pessoas que não se preocupavam com os outros. Olha que interessante. Talvez até o dia de hoje você tenha vivido aí na sua maneira de ser, você tem aí o seu celular, a sua internet, você tem tudo o que você possui, graças a Deus por isso, mas você não estava nem aí com os mais pobres. E uma das coisas que são perigosas dentro do cristianismo é justamente quando nós. Opa, deixa eu colocar aqui. É justamente quando nós estamos vivendo a parte daquilo que a sociedade vive. Então, no contexto de Isaías, eles estavam se preocupando consigo mesmo, eram egoístas, egocêntricos e ridicularizavam aqueles que não eram como eles, porque eles se corrompiam nos seus próprios erros e pecados. Então, eles chamavam para si as coisas. Em segundo lugar, nós vemos aí no texto do verso 14, o medo deles é visto em palavras como assombram e tremem. Por quê? Porque na hora em que a morte bate à porta, todos tremem. Eu não sei o que há do outro lado da morte, por isso eu quero viver. Eu não quero deixar esse mundo. A busca pela saúde é uma coisa que nós temos visto aí nos nossos dias, pessoas tentando encontrar uma fórmula que possa dar mais vida. E a gente sabe que tudo isso é besteira. A hora que Deus chama, ninguém chega atrasado. Deus pode chamar qualquer pessoa pelo seu poder. Ele é o único que pode dar vida e tirar a vida. Por isso, muitos brincam até com isso, porque sabem que em um segundo depois da morte, provavelmente você vai estar diante de Deus prestando as contas da sua vida. E aí muitos acreditam que pela sua performance eles vão passar. Não vai passar. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos no verso 14 que estes pecadores e ímpios que estão com medo se assombram e tremem, fazem perguntas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? É a mesma pergunta, só que dita de outra forma. Fogo devorador. O fogo, nas escrituras proféticas em especial, sempre é um depurador. Ele limpa. Por isso que o fogo é colocado no cadinho para que o ouro seja purificado. Isso chama-se acrisolar, o ouro e a prata. E o fogo, ele tem essa característica. Ele é juízo de Deus. Senhor Jesus e João Batista diz assim, o próprio João Batista que diz isso. Eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque ele tem que purificar aquilo que está. Então, os ímpios estão aí tremendo de medo, perguntando quem habitará com o fogo devorador. Quem que pode resistir ao fogo de Deus? A chama do Senhor. O que isto significa em todos os momentos? Aquilo que Jesus falou de alguém que constrói a sua vida não sobre a rocha, mas sobre a areia. O fogo vem, a tribulação vem,
e aquilo cai. Você está construindo a sua vida em cima de quê? Será que você não está dentro desses que são chamados de pecadores e que não estão nem aí com os outros e nem aí com Deus? Ah, mas eu vou à igreja, pastor. Ir à igreja não garante nada a sua salvação. Eu me lembro, nesse instante, de daquele filme, o Titanic, quando estava afundando, muitas pessoas estavam segurando na mão de um padre, enquanto a música "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti" estava soando, e aí nós vemos muitas pessoas que, mesmo segurando na mão da religião, morreram afogadas. Por quê? Porque elas nunca foram de Deus, nunca estiveram na presença de Deus. Por isso, quem consegue habitar com as chamas eternas, o medo de morrer, quem consegue passar por isso? Queridos, existem pessoas que estão desesperadas. Existem pessoas que estão completamente sem chão nessa hora. Nós não devemos de nos alegrar com isso, mas você pode orar por aqueles que não podem. Você pode interceder também pela vida dos outros. Mas vamos ver as respostas de Deus, verso 15. Deus diz assim: o que anda em justiça. Ele responde às perguntas dos ímpios e dos pecadores. O que anda em justiça e fala o que é reto. Me permitam separar isso em partes. São 6. A resposta de Deus no verso 15. Todas elas são o contrário da maldade, e em outras palavras, estes não fazem isso. Por quê? Como que eles não fazem isso? A resposta do Novo Testamento é pelo poder do Espírito Santo. Estes são meus. Eles foram transformados pela minha presença. Por isso, eles andam assim. E eles vão passar pelo fogo, sim. Eles vão passar pelo fogo destruidor, pelas chamas eternas. Por quê? Não por causa deles, mas por causa daquele que morreu por eles. Essa é a nossa certeza. Cuidado para você não acreditar na sua própria, no seu próprio poder. Nós acreditamos no poder daquele que morreu na cruz por nós. Por isso, pelo meu espírito, quando você crer no Evangelho, o Espírito de Deus habita em vós, habita em você. E por isso Deus diz assim: estes são meus. Você vai ver depois, né? Mas ele está dizendo: os meus não tremem e não se apavoram como vocês. Em segundo lugar, os pecados aqui estão todos ligados ao coração. Examine comigo aqui. Vamos expor isso para perguntas feitas a nós mesmos, né? E eu quero destacar aqui o verso 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, e o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Então, pense aqui comigo com algumas perguntas. Onde você está andando? Até o dia de hoje, até a hora que você está me ouvindo aqui. O nosso coração, ele é perigoso. O nosso coração, ele nos leva para caminhos perigosos. Por isso a Bíblia diz para você não confiar no seu coração, não confiar na sua vontade, não confiar em você mesmo. Maldito é o homem que confia no homem. Confie em si mesmo. Por isso, o que você está falando vem do seu coração. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Você tem roubado o governo?
Olha o texto aqui, ele diz assim: o que despreza o ganho de opressão. O que é isso? E ele continua: o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Eu acredito que essas duas ideias estão dentro do mesmo caso, porque eu sempre quero ganhar mais. Isso é algo do capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo, mas eu sou contra o capitalismo selvagem. Quando pessoas que são ricas ficam sempre mais ricas e pessoas que são pobres têm que sustentar os mais ricos. E nesse sentido, você tem roubado o governo, você tem roubado a Deus, você tem roubado dos mais pobres. Por isso que Jesus disse, e eu não vejo muitas pessoas pregando sobre isso, para a gente dar esmola. Ah, pastor, mas eu não sei se vai usar com drogas. Eu também não. Mas a palavra de Deus diz para a gente ajudar aqueles que precisam. Você tem ajudado? Eu acredito que muitas pessoas ajudam, querem livrar a consciência, mas depois lá no imposto de renda é uma maneira de você descontar a sua ajuda, né? Então, na realidade, não está ajudando. Está tirando o dinheiro dali e levando para ali, mas ele tem que pagar aqui. Queridos, ainda bem que existe até isso, né? Porque se não existisse isso, talvez ninguém ajudasse os outros. Veja, por exemplo, eh, entidades que ajudam o próximo. Vejam, por exemplo, igrejas que ajudam os mais necessitados. Então, ele está dizendo que os servos dele têm o coração que não aceitam suborno. Ninguém compra. Ele vai pela justiça, ele vai por aquilo que é certo. E hoje nós estamos num momento muito complicado, que nós chamamos de pós-verdade em filosofia. A academia tem discutido isso ainda, nós estamos nesse bolo, mas a gente não sabe o que seguir, o que é a verdade. Ah, é fulano que falou a verdade, ou o outro lá que falou completamente diferente, e as duas verdades são verdades, isso é impossível. Por isso, nesse sentido, nós precisamos tomar cuidado com esses subornos que existem, existenciais, que nos levam a se vender para essas coisas. Antes de falar qualquer coisa, você precisa ter provas do que você está falando. Se você não tem provas, feche a boca. É sábio fazer isso, para que depois você não se arrependa do que você está falando. Por isso, você gosta de ouvir sobre o erro das pessoas? Aqui o texto diz assim, ó: o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. A palavra homicídio aqui, ela tem a ideia de que é gente que gosta de ver as outras sofrendo ou morrendo. E nesse sentido, provavelmente ele está nos mostrando que muitas pessoas estavam vivendo dessa maneira. Fecha os olhos para não ver o mal. É Deus dizendo que elas não gostam de ver a maldade. Queridos, que quadro maravilhoso de alguém que anda com Deus. Então, talvez essa mensagem, se você teme a Deus, medite sobre isso. Você tem feito isso? Você tem andado nisso? E eu quero prosseguir para o final. Eu penso que isso pode ser desejar as coisas de Deus mais do que as coisas deste mundo. Deus diz que os seus servos e servas se desviam do mal, fecham os olhos para não ver
Não é uma boa tradução, talvez, essa ideia, mas esses se desviam das coisas erradas para não ser coniventes com as coisas erradas. O cuidado com quem você está aplaudindo, cuidado com quem você está elogiando. Deus está perguntando como que eu e você temos andado. E aqui eu quero terminar porque o verso 16 é lindo. Este que não anda em justiça, não anda naquilo que é mal, mas ele anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho da opressão, ele recusa suborno, ele tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Queridos, isso nos remove a pensar que o apóstolo Paulo disse que pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso não significa que a gente tem que ficar com o pensamento só no céu, não, não é isso. Mas nas coisas de Deus, porque Ele é uma alta e sublime rocha para todos os que confiam nele. Este, aqueles que andam com Deus, habitam nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Só pode ser Jesus. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Se você olhar, Jesus disse: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e as vossas súplicas, porque o Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Ele disse isso para os seus discípulos no Sermão do Monte. E eu estou falando agora para você. Aonde você tem habitado? Cuidado com o amor nesta terra. Ele está sendo abalado por tudo o que Deus está mostrando. Mas coloque o seu coração nas coisas de Deus. E aí eu termino com aquela metáfora de que quantas vezes Jesus exortou os seus discípulos dizendo que eles precisavam saber que se Deus cuida das aves dos céus e Deus cuida dos pardais, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Tema Deus, aqueles que habitam com Deus. O mundo fica assombrado e isso é uma pregação do Evangelho de Cristo. E eu termino aqui com as palavras da cruz que o apóstolo Paulo nos lembra. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser novas criaturas. Tema a Deus, confie no Senhor, ande nos seus caminhos, porque eu sei que você vai ser este que habita nas alturas e a fortaleza da sua vida será uma rocha alta e este será o seu refúgio. O pão e a água, que é o necessário, Deus não vai deixar faltar. Confie em Deus, em nome de Jesus. Amém.